Você já se sentiu pequeno numa sala cheia de vozes dominantes? Já pensou que, por não ser carismático ou extrovertido, você não nasceu para liderar? Talvez você esteja só tentando liderar com a voz errada. A história que eu vou te contar é sobre o Carlos. Ele era coordenador de projetos numa multinacional, extremamente competente, mas invisível. Em cada reunião, as ideias dele eram engolidas pelas opiniões mais barulhentas. Ele tentava se impor copiando os líderes que admirava. Voz firme, gestos expansivos, até piadas forçadas. Mas aquilo não era ele. E o pior, a equipe percebia. Um dia, depois de uma apresentação onde foi praticamente ignorado, ele me chamou e disse: "Acho que não sirvo para isso. Eu sou tímido demais para liderar." Foi aí que eu disse uma frase que mudou tudo para ele. "Carlos, você não precisa ser grande. Você precisa ser preciso." E foi aí que começamos a trabalhar a autoridade silenciosa dele. Se você também já tentou copiar um estilo de liderança que não é seu, se sente sufocado tentando se encaixar, fica comigo, porque o que funcionou para o Carlos pode funcionar para você também. Vamos falar do efeito halo reverso, da técnica da presença dirigida e de como ser um líder que impõe respeito sem levantar a voz. Existe um fenômeno psicológico chamado efeito halo, quando uma característica marcante de uma pessoa, como carisma, faz com que a gente presuma que ela é competente em outras áreas. Mas o contrário também acontece. É o que chamamos de efeito halo reverso. Se você é introvertido, contido, mais observador, as pessoas podem subestimar sua liderança no início, mas isso não é fracasso. É só o seu estilo natural sendo mal interpretado, e isso pode ser revertido com precisão estratégica. Essa foi a virada de chave para o Carlos, chama-se presença dirigida, um método em 3 passos simples, mas poderosos, para gerar impacto sem precisar ser expansivo. 1. Entre calado, mas atento. Quando você entra numa reunião, não precisa tomar a frente de cara. Observe, escute. Isso gera curiosidade e respeito, porque quem ouve com atenção é percebido como mais analítico. Pergunta para o público: quantas vezes você perdeu autoridade tentando preencher o silêncio com palavras desnecessárias? 2. Fale quando puder gerar contraste. Em vez de falar o tempo todo, escolha o momento certo, normalmente depois de um ruído de opiniões. Quando você fala após ouvir todos, sua voz vira uma âncora. Sua fala ganha peso, porque não foi desperdiçada. Exemplo real. Carlos passou a falar por último em reuniões, sempre resumindo as ideias e propondo a decisão. Em um mês, virou referência de clareza. 3. Use pausas e olhares como extensão da fala. Você não precisa aumentar o volume da voz. Precisa aprender a usar o silêncio como ferramenta. Faça uma pausa antes do ponto principal. Olhe direto para a pessoa-chave. Isso impõe autoridade sem confronto. Comparação. É como um maestro. Não fala, mas todos seguem o movimento das mãos e dos olhos. A autoridade não é volume, é intenção. Você não precisa de 10 minutos para se impor. Às vezes, uma frase com o tom certo, no momento certo, resolve o que um discurso inteiro não resolveria. E sabe o mais irônico? Quando você começa a agir com autoridade silenciosa, as mesmas pessoas que te ignoravam agora prestam atenção em cada gesto seu. Se você sente que precisa se forçar para ser ouvido, talvez esteja tentando ser um tipo de líder que não é você. E está tudo bem ser diferente. A liderança verdadeira começa quando você para de copiar e começa a usar o que tem de mais autêntico, sua escuta, sua sensibilidade, sua precisão. Você não está sozinho. Muitos líderes poderosos começaram exatamente assim, desacreditados por parecerem fracos, quando na verdade estavam só aprendendo a se posicionar do jeito certo. Um leão não precisa rugir o tempo todo para ser respeitado. Ele só precisa de postura quando levanta. A autoridade verdadeira não grita. Ela se impõe no silêncio certo, com a palavra certa.
na hora certa.